Ainda sob práticas econômicas, a sociedade maia se destacava também na organização de atividade comercial, que se baseava principalmente na troca de produtos agrícolas. Entre esses produtos agrícolas, o cacau era a principal moeda de troca dessas mercadorias que eram produzidas na sociedade. Alguns produtos eram especialmente utilizados nas trocas, no caso, o cacau fermentado ao mel, que era considerado uma bebida bastante importante, e a nobreza era a grande consumidora dessa mercadoria. Em relação à política e organização da civilização, o governo era descentralizado, ou seja, não existia um chefe em todo o domínio da sociedade maia. Na verdade, a civilização ela se caracterizava por ser uma sociedade ligada a uma distribuição de poder, baseada em cidades-estados. Ou seja, cada sociedade maia possuía o seu poder descentralizado. Não existia um comando central, não existia a figura de um rei ou imperador. O que existia era cada cidade independente uma da outra, mas que, por possuírem as mesmas características culturais, viviam interligadas uma à outra, principalmente pelas atividades comerciais. Não possuía, assim, de fato, um único líder. Cada cidade possuía o seu chefe em especial. A civilização maia começou a ter problemas por volta do ano de 900 depois de Cristo, por diversos aspectos que acabaram provocando crises tanto sociais quanto econômicas na civilização. Desses problemas podem ser relacionados ao meio ambiente, com o aumento do desmatamento na região, o aumento populacional que acabava gerando diminuição da oferta de alimentos, e também outros aspectos podem ser relacionados à questão de guerras com povos estrangeiros que aos poucos estavam invadindo as terras que ocupavam a sociedade maia. Acredita-se que na ocasião do contato entre espanhóis e maias, a sociedade americana já estivesse em total declínio, ou seja, no momento que os espanhóis chegaram ao continente americano, basicamente a civilização maia já não existia do ponto de vista daquilo que ela foi um dia. Os maias deixaram fortes marcas na cultura de povos do sul do México e do norte da Guatemala, região onde eles ainda são regiões onde eles são bastante atuantes do ponto de vista cultural, cujas as relações culturais, a herança cultural maia é muito forte, principalmente nessas duas regiões, norte da Guatemala e sul do México. Astecas. Civilização asteca. Diferentemente dos maias, já os astecas possuíam uma organização diferente. Eles também eram chamados de mexicas e viviam na região do atual México, e aos poucos foram migrando para o sul à procura de terras férteis, e consequentemente eles foram responsáveis por, de alguma forma, receberem influência cultural da civilização maia, já que se dirigiram mais ao sul, região onde antes existia a cultura maia. Até por volta do ano de 1325, ocuparam a ilha de Texcoco, na região do México Central. Durante algum tempo, eles foram dominados por um povo chamado Tepaneca, em Tenochtitlan, que mais tarde esta cidade ficou conhecida como capital do Império Azteca, em cujas as ruínas foram construídas a capital do México atual, Cidade do México. Nesse caso, a região de domínio
do povo asteca toda essa área do sul, do centro e sul do México atual. Avançaram em direção ao sul, principalmente em busca de terras férteis. Assim como na sociedade maia, a agricultura era a base do desenvolvimento da sociedade asteca. E eles se notabilizaram na sua prática agrícola por aproveitarem terras de áreas pantanosas. Se utilizavam dessas áreas pantanosas e transformavam em áreas agricultáveis. Eles construíam ilhas artificiais, que eram chamados de chinampas, onde eram cultivados diferentes gêneros alimentícios. Como eram uma região de áreas pantanosas, aos poucos eles fabricavam verdadeiras ilhas artificiais com o transporte de material de terra e matéria orgânica, para que, formando essas ilhas, se tornassem bastante irrigadas devido às áreas pantanosas. E esses terraços de plantações eram a base da agricultura e, consequentemente, da economia asteca. Também era uma sociedade politeísta, acreditavam no dualismo, ou seja, que as divindades tinham características que se confundiam, como no caso do Deus representado na serpente abaixo. A ideia de que existia um poder para o bem e o poder para o mal. Então, com base na tradição asteca, essa imagem representava o Deus que tanto estava ligado à morte quanto pela ressurreição, o que personificava a ideia de bem e mal. E cujo Deus principal, Quetzalcoatl, ele representava a fusão das energias do céu e da terra. Outras características da sociedade asteca é sua grande importância como construtores. Eles se notabilizaram por reproduzirem edificações urbanas que acabavam produzindo cidades que eram bem maiores do que as cidades europeias da época, e cuja construção arquitetônica durou muito tempo e só não são tão vistas na região do México, porque foram destruídas ao longo do tempo pela ação humana desse país. Aí os astecas também desenvolveram uma vasta infraestrutura urbana, com canais fluviais navegáveis, já que as regiões onde eles habitavam eram bastante pantanosas. Eles necessitavam de uma canalização de água potável para permitir o consumo de água limpa para as populações e também para as práticas religiosas, já que essa água era canalizada por meio de aquedutos e interligados às pirâmides e grandes centros religiosos. Também se notabilizaram por ser um povo bastante urbanista. Eles construíram imponentes cidades, que, como já foi dito, eram grandes cidades muito maiores do que as cidades europeias da época. A sociedade estava dividida hierarquicamente. No topo, o imperador e sua família. Em seguida, os nobres. Depois, os grandes comerciantes. Aí vem para a base da pirâmide os artesãos, os camponeses e, na base total, os escravos, que eram, na sua maioria, prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. Já a sociedade inca habitou alguns milhares de quilômetros ao sul dessas duas primeiras sociedades. Basicamente, na América do Sul, mais precisamente nas regiões do Peru, Bolívia
Equador e Chile. No século XII, se deslocaram para o Vale do Cusco, na região central do Peru atual, e após várias conquistas militares formaram um grande império com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, ocupando as áreas desses diferentes países da América do Sul. Esse grande império acabou reunindo cerca de 100 povos diferentes em um estado centralizado e militarizado, concentrando na figura do imperador e representantes locais subordinados a ele. Nesse caso, diferentemente da sociedade maia e também diferente da sociedade asteca, os incas eram um grande império centralizado. Os maias se organizavam politicamente numa estrutura de cidades-estados independentes uma da outra. Os astecas formavam um império, mas com uma diferença de que os povos que viviam sob a tutela do imperador asteca eram um pouco independentes em relação ao poder central. Já o Império Inca era totalmente centralizado e o controle desses povos era feito à base da força dos exércitos do imperador Inca. E nas regiões que existia o domínio do Império Inca, essas regiões eram controladas por uma espécie de governadores ou representantes locais do imperador. Eram subchefes ligados ao imperador. Como se observa aí a região onde existiu o controle do Império Inca, a região aqui do Equador, Peru, Bolívia, Chile e uma partezinha da Argentina. Basicamente, o controle do Império Inca se dava nessa área aqui, onde se localiza a cidade de Cusco, cujo nome significa, na língua nativa dos Incas, o umbigo do mundo. Em relação a essa imagem, apresenta-se aqui um elemento muito importante na cultura inca, que é a criação de um animal chamado llama, que tem importante contribuição na economia inca, principalmente por ser um animal domesticado que servia de animal de carga e também servia como animal que proporcionava carne e leite para os habitantes do império. E era bastante cultuado pelas as populações incas esse animal, a ponto de várias esculturas serem produzidas representando o animal. Os incas, em suas práticas agrícolas, cultivavam mais de 70 plantas nativas, entre elas milho, batata doce, abacate, quinoa, batata e amendoim. Uma quantidade da produção das lavouras era suficiente para alimentar a população por um período de até 7 anos e era armazenado em celeiros, formando um estoque. Isso mostrava que eles eram bastante organizados nas suas práticas agrícolas e evitaria assim que em períodos de queda na produção ocorressem períodos de fome. Esse estoque era controlado por funcionários do governo Inca, do imperador Inca, e que o faziam por meio da utilização de quipos, que era um conjunto de cordões de tamanhos e cores diferentes, nos quais, por meio de nós, os incas realizavam contas. Nesse caso, o sistema de quipos era uma espécie de calculadora e uma junção de calculadora com sistema de escrita, já que os incas não tiveram o desenvolvimento de um sistema de escrita muito marcante. Basicamente, esses
o ato de calcular e de escrever era baseado no uso desse instrumento que era chamado de quipos. Eles também desenvolveram atividades pastoris, tendo em vista sua instalação em plena Cordilheira dos Andes. As lhamas se tornaram importantíssimas para esse povo, fornecendo alimento e lã para a fabricação de roupas e servindo de animais de carga. Além disso, eles se notabilizaram pelo desenvolvimento da prática da metalurgia, principalmente a produção de instrumentos de ouro e prata, que utilizavam para produzir adornos, imagens religiosas, estátuas e objetos diversos. Como era um império de relativa extensão territorial, o Império Inca tinha uma necessidade muito grande de organização e de interligação do seu território por meio de estradas. Nesse caso, organizaram por meio da abertura de estradas e da preparação desse sistema uma organização de comunicação que mantinha o Império unificado e controlado por meio desses pontos de interligação entre essas áreas de estradas que eram construídas. Que essas estradas serviam para a transmissão de mensagens, instalaram entre uma cidade e outra postos de correio onde ficavam os mensageiros conhecidos como chasquis. E esses pontos de correio eram a base do controle do Império Inca. As mensagens eram levadas de uma cidade a outra por meio de transmissão da informação de um posto de correio a outro, e assim facilitava o controle político dessas regiões. Um aspecto cultural importante da civilização inca é a arquitetura. Assim como os outros dois povos pré-colombianos, os incas se notabilizaram também por importantes edificações, principalmente cidades nas encostas das montanhas da Cordilheira dos Andes. Um exemplo muito marcante é a cidade perdida dos incas de Machu Picchu, que suas ruínas ainda hoje estão praticamente intactas. Mesmo com o grande desenvolvimento e a grande formação e o grande crescimento populacional e territorial, o Império Inca começou a entrar em grande declínio, principalmente devido à chegada dos espanhóis, isso no século XVI. Coincidentemente, a chegada dos espanhóis, o Império Inca começou a se enfraquecer e foi, ao longo do século XVI, foi totalmente desarticulado e dominado pelos espanhóis que vieram para a América e, descobrindo as importantes minas de ouro e prata que existiam nas terras do Império, a cobiça dos espanhóis acabou por levar à destruição do Império Inca. Inicialmente, das três grandes civilizações americanas, a primeira a ser controlada pelo domínio espanhol foram os astecas. E depois, com o passar dos anos, depois do início da colonização espanhola na América, descobriu-se, por parte dos espanhóis, descobriu-se um novo território, que também possuía grandes riquezas, no caso, o Império Inca. Se tornou a base de colonização da Espanha, lá pelo final do século XV e início do século XVI. E como era uma área de grande produção de metais preciosos, rapidamente se tornou o principal objetivo da colonização espanhola na América, a ponto de os espanhóis, os colonizadores, não respeitarem estas civilizações nativas e contribuíram bastante para a sua total destruição ao longo de todo o século XVI.